concurso é algo assim muito, muito simbólico, né? E de fato muda a vida de muita gente no Brasil. O Brasil é uma enorme oportunidade de concurso público. As pessoas trocam de vida radicalmente, né? Garantem um padrão de vida melhor para sua família, para seus herdeiros, para seus filhos, por uma vida inteira. Então ele tem que fazer por merecer. E eu digo mais, eu não conheço uma pessoa que passou no concurso, juiz, promotor, defensor, auditor, que seja, que na época ali da véspera da prova não quisesse ter mais uma hora para estudar, sabe? Eu não conheço. Então essa autoajuda de, faça o mínimo e vai dar tudo certo, eu acho que é uma grande mentira também que as pessoas colocam na cabeça uns dos outros e isso não, eu acho muito desonesto, sabe? E qual que é o macete para estudar? É concentrar, é anotar o que tá estudando, é marcar com aquela caneta amarela? Estou procurando aqui para ver se Marca tem aqui. texto, né? Porque eu gosto de ler com Claro. marca-texto, assim, gosto de O que que a ler gente... marcando algumas coisas e tal, dobrando Pô, página, dobrando o canto da página, indo e isso. voltando e tal. Mas eu não estou estudando para concurso, né? Eu estou lendo por ler, né? Pelo conhecimento, né? O conhecimento pelo conhecimento. Porque tem gente que sabe milhões de frases de milhões de autores de cor, que sabe Código Civil Penal, artigo tal, não sei o quê, porque no artigo tal da Constituição, blá, 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 né? A pessoa fala o artigo inteiro, fala de tudo e tal. Como é que se dá isso? É decoreba, não é decoreba? É Então, decoreba qual é a minha opinião ajuda ou sobre atrapalha? ajuda? O decoreba é a única salvação. Por quê? Vou explicar. Porque acontece, hoje em dia, eu lembro no começo da pandemia, né, que eu fiz um evento, o primeiro evento, no começo da pandemia o pessoal ainda tinha saco para isso. De falar de estudar para concurso. Eu falava claramente, olha só, aprender a decorar. É um professor amigo meu veio e falou, olha, você está certíssimo e tal, mas não fala decorar não, fala memorizar. Quis dar uma gourmetizada. Eu continuo falando decorar. Eu sei que memorizar é um pouco mais elegante, se alguém preferir. Mas eu vou ser bem sincero, né? Hoje em dia também existe uma certa desordem, que é o seguinte, todo mundo quer ter opinião crítica para tudo. Um amigo meu que é professor da UERJ, processo penal, uma vez ele falou o seguinte, fui fazer prova para monitoria. Aí vieram os garotos lá do terceiro período. E ele perguntou quais são os requisitos da prisão preventiva. Isso é um artigo que está no código. Olha, pena mínima 4 anos, sabe assim, é preto no branco, o negócio é claro. Aí os garotos, não, mas a prisão é um mal, desde Cesare B. Começava com um discurso. Ele falava, tá, mas quais são os requisitos? Então, hoje em dia o pessoal quer ter tom crítico para tudo, mas não quer ter bagagem nenhuma, sabe? Alguma coisa a gente tem que saber para poder, a partir daí, raciocinar. Então, isso aqui eu percebo muito nos meus alunos, que eles, quando descobrem que, de fato, estudar, o grosso do estudo é decorar, isso meio que dá uma liberdade, tira um peso nas costas. Porque a verdade é, tem muita coisa que a gente não tem como entender. Não tem como entender. Tem coisa que não faz tão sentido quanto deveria fazer. Sabe? As coisas. Por exemplo, nosso CPF a gente decorou, nosso endereço a gente decorou, o celular a gente decorou. Tudo isso a gente teve que obrigar a decorar. Não dá para entender tudo, sabe? Existe um núcleo duro que a gente tem que decorar de informações para poder raciocinar a partir daquilo. Isso eu sempre bato nesse ponto. E está para concurso, vejo muita gente que critica também, o concurso é uma prova burra, porque é só decorar que passa. Mais ou menos. Qualquer prova é decorar. Se for fazer uma prova para professor titular na faculdade, ainda que seja tem que demonstrar muito conhecimento, articular vários conhecimentos, toda a história daquela cadeira em si, você tem que ter decorado muita coisa para saber articular. Então, sempre estudar é memorizar. É o que você falou, quando você lê um livro, claro que a gente não tem como ter o mesmo nível de exigência de ler qualquer livro, né? Uma leitura prazerosa, corriqueira, que a gente quer pegar uma ideia, né? Se enriquecer no dia a dia, de ter, sei lá, uma lista que vai cair na sua prova. São coisas diferentes. Mas, idealmente, quando a gente lê um livro, o que a gente quer? Eu queria lembrar as principais ideias, os principais argumentos. Eu gostaria de lembrar uma outra citação. Idealmente, o que a gente queria era decorar também. Porque, de novo, voltando para aquele tom de produtividade, uma vez eu estava conversando com um amigo meu no Instagram, ele falava, eu leio 500 e tantos livros por ano. Aí eu fui tentar entender o que era isso. Olha o que o cara fazia, ele comprava o audiobook, botava em 3x e ficava ouvindo enquanto tá na academia. Quer dizer, virou loucura. O cara, porra, na teoria leu 500 livros, mas se for conversar com a gente, não tem um tom a mais de erudição do que o nosso. Por quê? Muita informação não reteve nada. Então não adianta nada também, né? É um fetiche de intelectualidade que é falso também. Vamos falar da retenção, porque a retenção tem a ver com a dispersão. Se você é disperso, se você é Exato. dispersivo,
se você não é atento, não presta atenção, aquela pessoa que nunca sabe das coisas, está sempre voando na conversa, está sempre desatento, fica muito difícil. Mesmo que ele leia milhões de livros e ouça milhões de audiobooks, Adianta ele nada. não vai saber. Fica muito pouco. Então, como é que a gente faz então para eu ler a informação, assistir uma palestra e tentar reter Ter aquilo? essa informação. Reter aquilo. Primeira conclusão é essa. É uma questão de premissa, mentalidade. Olha, eu quero decorar, eu quero reter. Porque muita gente não atenta para isso. Acha que magicamente, saia lendo, 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 e na hora da prova a resposta vai aparecer. Eu já vi coach dizendo isso. Quer dizer, é um cúmulo da esperança, né? Vai dar tudo certo no final só porque eu li. Quer dizer, isso é total falta de técnica. Então, primeira premissa, vamos ser realistas. Tem que querer reter, tenho que querer decorar. Em alguma medida, para o meu trabalho, para a minha prova, para o meu prazer, para a minha leitura cultural, para o livro, para o filme que eu estou assistindo, eu gostaria de lembrar algumas referências. Com o diretor de cinema, quando ele é contratado para fazer uma propaganda, um filme, inevitavelmente ele vai procurar referências que ele teve, né? Então é claro que qualquer informação que a gente tem acesso, a gente quer guardar aquelas referências, né? Então, e no fundo a gente guarda onde? Num sentido interno da nossa alma que se chama memória. Agora, no Brasil, tanto a memória individual, que é essa, quanto a memória coletiva, a gente tem um certo aversão à memória coletiva. Não sei se você concorda. A gente no Brasil parece estar sempre começando, concorda? Mudou de governo, vamos reconstruir o Brasil. Mudou de governo, vamos começar de novo. Está assim desde sempre. Sabe? Começou sempre. a república, esquece assim, a monarquia. né? Exatamente. Era o país do futuro, e tudo está no futuro, tudo está no pretérito, tudo vai ser, né? Um dia. Então, quer dizer, a gente não tem memória coletiva, individual também não tem. Então, eu preciso decorar. O que eu acho? Que a gente tem que ativar nossa memória. Que memória? Primeiro ponto, eu acho que toda memória é uma memória um pouco visual, sim. Tem gente que acha, não tem memória visual. Todo mundo tem. Tem que estimular aquilo. Engraçado, eu estava lendo um livro outro dia, que era do final do século XIX, um cara que ele foi mestre do Rodin, né? E engraçado que eles se preocupavam com a memória visual, isso me deixou impressionado. Os pintores, eles tinham a consciência da importância da memória visual. E ele falou o seguinte, se eu pudesse construir uma academia aqui, né, de pintores, aqui, né, como eles faziam sempre lá, eu botaria o modelo, né, o modelo vivo, no último andar e botaria de cima para baixo os menos experientes até os mais experientes. Para o cara que está lá embaixo, para ele rever o modelo, ele tem que subir 6 escadas para ver, ou seja, ele tem que se forçar a ter memória visual para não ficar subindo e descendo. Eu olhei para isso e falei, cara, esses caras estão certíssimos. Se isso serve para o modelo, para a pintura, onde a gente acha que a pintura é só, né, inspiração e tal, não é. Porque um dos fundadores do cubismo lá, Georges Chevreul, ele tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte: eu amo a regra que controla a emoção. É verdade, né? A gente às vezes acha que tem que ser tudo na base da emoção. Da emoção é bom ter umas regras. Até na vida espiritual mesmo. Eu, por exemplo, sempre fui católico, mas quando eu coloquei umas regras, tipo, todo dia eu vou rezar, sei lá, 15 minutos, aquela regrinha me tirou do improviso, me tirou da emoção. Isso é bom. Então, mesmo nas artes isso funciona, imagina no estudo para concurso e no estudo de leitura. Então, a gente tem que ter essa concepção. Preciso estimular minha memória visual. O que eu faço? Eu gosto de marcar as coisas também. Eu tô lendo, eu marco, não só marco para... Minha marcação tem 2 funções. Uma função essa a gente faz sempre, filtrar, né? De um livro que tem 10 páginas, eu vou marcar o quê? 3 parágrafos, 5 parágrafos, então 10 páginas se tornaram 1. Na última linha, se a gente for revisar só o que está marcado, já enxugamos o livro. Isso eu faço, e você certamente faz quando a gente está nessa marcação. Sim. Mas tem outra função, que é claro que não dá para usar... memorizar. E assim, não dá para usar isso habitualmente, porque fica pesado, mas para um estudo mais exigente, que é marcar com critérios. Então eu tenho uma técnica lá que eu marco uma cor, a regra, com uma cor o que é exceção, uma cor o que é exemplo. Então só de bater o olho naquela página, eu já vejo que aquela página tem tal tipo de informação, tal tipo de informação. E isso na hora de uma prova oral, onde não tem consulta nenhuma, isso vem na sua memória. Né? Então, primeiro, saber que tem que decorar. Segundo, estimular a memória visual. E o terceiro, entender que a memória ela tem que estar sempre sendo ativada. Né? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto
Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha, mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!